Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Segunda-feira, estamos aqui mais uma vez pelo Facebook para meditarmos na Palavra de Deus. É um prazer ter a tua companhia e convidamos a todos para participar conosco. Deixe a sua mensagem, seu comentário e esperamos que o Espírito de Deus possa falar em cada coração. Eu convido a todos para lermos a Palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 6 até o versículo 9. Se possível, pegue a sua Bíblia, leia conosco, medite na palavra do Senhor Jesus. É bom quando nós tiramos um tempo para refletir nas coisas espirituais. Às vezes passamos o dia tão corrido, com tantas atividades, que o dia passa tão rápido e nos atarefamos com tantas coisas. E nos falta tempo, às vezes, para dedicar nas coisas espirituais. Mas é bom quando nos organizamos e começamos a colocar as coisas de Deus como prioridade e conseguir um tempo para meditar nas coisas de Deus. Porque quando nós queremos, às vezes, algum curso, algum ensino, queremos um crescimento profissional, nós conseguimos tempo, às vezes, para um estudo, para uma pesquisa. E por que, às vezes, para as coisas de Deus não conseguimos? Será que realmente temos colocado as coisas de Deus como prioridade em nossa vida? Cremos, de fato, no Evangelho? É bom nós refletirmos um pouco. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos estar meditando no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 6 até o versículo 9, e você pode já deixando seu comentário, pedido de oração, ou se surgir alguma dúvida ou algum assunto que você queira ouvir a respeito, você pode também deixar aí nos comentários e na medida do possível estaremos respondendo ou esclarecendo a dúvida que surgir. Gálatas capítulo 3, versículo 6 ao versículo 9, nos diz assim: Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Amém. Muitos conhecem a história de Abraão. Abraão foi chamado pai da fé, e nos diz a palavra de Deus que os que são da fé são filhos de Abraão. E por que Abraão foi chamado pai da fé? Qual é o exemplo de Abraão para nós? Para nós entendermos um pouco esta palavra, nós precisamos conhecer e analisar alguns detalhes da vida de Abraão. Deus chama Abraão quando morava ali em Harã, e ele deixa então a sua terra, porque o Senhor o disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E o Senhor, falando com Abraão, lhe fez promessa e diz: abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 12. E Abraão sai, e a promessa de Deus que faria dele uma grande nação. Mas Abraão não tinha filho. Sara era estéril. E diz a palavra do Senhor que o tempo passou, e Abraão já sendo avançado em idade, Sara também, mas a promessa se cumpriu, e nasce Isaque. Isaque cresce, e quando Isaque já crescendo um pouco, já moço, diz a palavra do Senhor que Deus então
faz um pedido a Abraão. Nós encontramos aqui no capítulo 22 de Gênesis, versículo 1 a seguir, observe bem, Gênesis capítulo 22. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. É fácil você ouvir Deus falar, te chamar e você dizer: eis-me aqui. E quantas vezes nós ouvimos isso, né? Ou dissemos isso. Porém, Deus provou Abraão. Então, passar pela prova é que às vezes dificulta a nossa jornada. Mas é aí que a nossa fé precisa entrar em ação. E diz a palavra do Senhor aqui, versículo 2: E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Será que você reagiria bem a uma ordem desta? Um filho que veio já na velhice, que não tinha mais nem possibilidade humana, porque Sara já tinha passado o costume das mulheres, mas de repente a promessa de Deus se cumpre, mesmo quando tudo parecia impossível. E depois que a promessa começa a se cumprir, Deus então fala para Abraão: pega o seu filho, o seu único filho, e oferece em holocausto. Você faria ou reclamaria? Diz a palavra do Senhor aqui, o versículo 3: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Veja a confiança de Abraão. Abraão não fosse depois que nós adorarmos, eu vou voltar. Nós voltaremos. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho Isaque. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Desde se diz até ao dia de hoje: no monte do Senhor se proverá.
Aqui foi um foco nos que mostrou a fé sendo provada. E Abraão passou na prova. Porque o Senhor falou para ele ir e imolar Isaque, e ele foi e preparou o altar e colocou e ergueu a mão para imolar. E é certo por toda a trajetória que nós vemos aqui, que se o anjo não fala, se o Senhor não fala para ele, através ali do anjo, para que ele não concluísse, ele teria imolado em holocausto ao Senhor, cumprindo a ordem do Senhor, mesmo que isso lhe doesse a alma, mesmo que parecesse difícil. Porque ele cria na promessa de Deus, e a promessa de Deus é que dele descenderia uma grande nação, e Deus vela por cumprir a sua palavra. Certamente Abraão, na sua confiança que a promessa de Deus se cumpriria, ele então sabia que ou o Senhor prepararia alguém, prepararia o cordeiro para ser imolado no lugar de Isaque, ou o Senhor levantaria Isaque, mesmo depois de imolado, o milagre aconteceria, não importaria como, porque a promessa de Deus não voltaria atrás. E por isso ele foi chamado pai da fé. E este é o exemplo de fé que nós precisamos seguir. Porém, quantas vezes nos dias de hoje, às vezes recebemos promessas de Deus, ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a orientação do Senhor, mas quando alguma coisa não sai como nós esperávamos, ou quando algo parece dar errado, ou quando uma dificuldade surge, nós esquecemos das promessas de Deus e começamos a reclamar e começamos a murmurar e distanciamos-nos da presença do Senhor. Mas quando tudo parecia que a promessa de Deus estava se desmoronando, Abraão pôde dizer, em resposta a Isaque, quando lhe pergunta onde está o cordeiro para o holocausto, e ele disse: Deus proverá para si um cordeiro. Então chamou aquele monte ali, o monte do Senhor se proverá. Será que eu e você estamos na fé? É fácil falar de fé. É fácil falar eu tenho fé. É fácil falar eu creio. Diz a palavra do Senhor aqui em Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo, disse: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, crer em Deus não é falar eu creio. Crer em Deus é quando as circunstâncias da nossa vida dizem não. Quando tudo ao nosso redor parece não estar correndo como nós esperamos, mas nós cremos que do alto vem o nosso refúgio, que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, como o salmista expressa na sua confiança. Crer em Deus é muito mais do que falar eu creio, é muito mais do que dizer vai tudo bem, quando tudo de fato está indo bem. Mas quando a dificuldade vem, e nós então crermos em Deus e saber que Ele não desampara o que o busca com sinceridade, Ele é aquele que supre a necessidade, Ele continua fazendo milagre e a sua palavra não volta vazia. Crer em Deus é quando os meus olhos carnais não conseguem ver uma solução, mas eu creio na providência divina e vejo que Deus continua com as suas mãos estendidas. E não deixo de confiar e nem seguir os passos do Senhor. Por isso diz o texto aqui que foi imputado como justiça. E a palavra diz aqui: sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Aqui tem algo no português que às vezes a gente deixa de observar. Não diz aqui aquele que diz ter fé. Não diz aquele que fala de fé.
diz aqueles que são da fé. Então precisa ser da fé. E para ser da fé, é preciso viver na fé. É preciso viver na confiança que Deus provê, que Deus prepara. E para que nós possamos ser da fé, nós precisamos viver na obediência. Porque a nossa fé, ela é provada, como a fé de Abraão foi provada. Note que muitas vezes a nossa fé não é provada da mesma magnitude, com a mesma exigência do que Abraão. Mas quantas provações tão pequenas, diante do que passaram os irmãos que nos antecederam, diante dos patriarcas, e nós já começamos a desmoronar. E a palavra do Senhor diz aqui: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Em Abraão recebemos a bênção de Deus, e há uma luta muito grande, porque Satanás tem tentado destruir as famílias, tem tentado destruir os lares para desmerecer a promessa de Deus da bênção na família. E quantas famílias desmoronadas, quantas famílias destruídas, por falta de confiar inteiramente na promessa de Deus, por falta de crer na palavra do Senhor, por falta de seguir os conselhos do Senhor. A promessa de Deus jamais é invalidada. A promessa de Deus jamais cai por terra. O que muitas vezes acontece é que a pessoa deixa de ser da fé. Deixa de viver pela fé. A palavra de Deus diz aqui, se nós olharmos ainda no versículo 12 de Gálatas 3, que diz: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. E no versículo 11, se nós voltarmos aqui, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então o justo viverá pela fé. Não estamos aqui para guardar a lei mosaica, viver pela lei mosaica. Aqui a promessa não é para a descendência genética de Abraão. O texto está falando dos gentios. O texto está falando da promessa que alcançou a mim, que alcançou a você, que alcançou aqueles que crêem no nome do Senhor e que crêem na palavra de Deus e que coloca-se diante do Senhor na obediência da fé. Que fé é esta? Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das que se não vê. Fundamento é alicerce. Fé é aqueles que estão alicerçados na palavra de Deus. Estes são os que vivem por fé. Os que são da fé são aqueles que se alicerçam na mensagem do Senhor. É aqueles que têm raiz. É aqueles que buscam inteiramente no Senhor. E quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando, parece que não tem solução, nós olhamos para cima, que do alto vem o nosso socorro. Louvado é o nome do Senhor. Deus fez a promessa a Abraão, e esta promessa o apóstolo Paulo descreve aqui, que se estendeu aos gentios, que são aqueles que estavam separados da comunidade de Israel. De Isaac descende a nação de Israel, porque ali Isaac, que nasce Jacó, de Jacó os 12 patriarcas, que deram origem à nação de Israel, o Israel material, o Israel terreno. Mas Deus chama para ser o Israel espiritual, agora também para herdar as promessas de Deus, para ser da fé. E eu pergunto a você, prezado irmão, amigo, internauta, você tem vivido na fé? Você tem sido da fé? Ou você tem ouvido falar de fé? Ou você tem falado apenas de fé?
é necessário nós vivermos na fé, ser da fé, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. A bênção de Deus quer alcançar sempre a sua vida, o seu lar. A bênção de Deus quer preencher a nossa vida. A bênção de Deus quer nos fortalecer. A bênção de Deus quer nos estruturar. A bênção de Deus quer que nós trilhamos caminho celeste, porque esta é a vontade de Deus. Deus preparou o caminho das bênçãos. Mas o caminho das bênçãos passa pela prova, passa pela dificuldade, passa por testes para que nós possamos ser aprovados e que a nossa confiança seja inteiramente na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Em quem você tem crido? Quantos que confiam apenas no que vê e quando tudo vai indo bem, se alegra, que maravilha. Na primeira dificuldade é só reclamação e murmuração e esquece da promessa de Deus. Será que realmente são da fé? Abraão deixou esse exemplo que Deus provou. E nós não encontramos em nenhuma parte da palavra de Deus dizendo que Abraão se entristeceu, se murmurou, reclamou. Pegou Isaac, chorou com ele, abraçou e falou: nós vamos, eu sei que é difícil, mas fazer o quê, né? Deus mandou. Ou tentou fugir da presença de Deus, tentou se esconder, ou questionou a Deus e falou: não, Senhor, mas o Senhor prometeu que me daria uma descendência, que de mim sairia uma grande nação. Agora o Senhor quer que o meu único filho seja imolado. Isso é um absurdo, o Senhor não pode. Nós encontramos isso, irmãos, eu nunca encontrei isso nas Escrituras. Mas diz que Abraão levantou pela manhã, bem cedo, albardou o jumento, pegou a lenha, pegou 2 dos seus moços, pegou Isaac e foi. Chegando ao pé do monte, falou para os moços: fica aqui, e quando eu e o moço subirmos e tivermos adorado, tornaremos para vós. E certo que a promessa de Deus se cumpre, ele foi até o fim da sua aprovação. Até quando o Senhor falou: agora tem um cordeiro para ser imolado no lugar de Isaac. E ele levantou então e imolou o cordeiro e voltou junto com Isaac. E a promessa de Deus se cumpriu, porque até hoje nós encontramos a nação de Israel estabelecida. Então Deus é aquele que vela por cumprir a sua palavra. Mas a pergunta que eu deixo aqui para o prezado irmão, amigo: você é da fé? Ou apenas ouviu falar de fé? Ou apenas ouviu falar de crer inteiramente no Senhor? Reclama no meio da prova? Ou está disposto a perseverar até o fim? A palavra do Senhor nos diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um, continue derramando da sua graça, do seu poder, e que cada um possa ser edificado pela palavra do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos estar falando com Deus, e que o Senhor possa abençoar a sua vida, e nos momentos que pareça que tudo não vai bem, que a dificuldade vem no momento de provação, não murmure, não reclame, permaneça firme, certo de que Deus vela por cumprir a sua palavra. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, por este momento. Senhor, pela vida de cada um, irmão, amigo, que tem tirado este momento para ouvir, Senhor, a tua mensagem.
Ó Deus, agora que o Teu Espírito possa falar em cada coração, porque eu não sei, Senhor, qual a necessidade de cada um, mas o Senhor que conhece os pensamentos, o Senhor que sabe o que cada um tem passado. Ó Deus, e agora pedimos, estenda as Tuas mãos e abençoa, Senhor, a cada lar, a cada vida. Ó Senhor, abençoando, dando saúde àqueles que estão enfermos, àqueles que estão em dificuldades, Senhor, abrindo as portas àqueles que estão desempregados, ó Deus, e aqueles que se encontram muitas vezes frios, fracos na fé, aqueles que se encontram distante da Tua presença, ó Deus, desperta, Senhor, e ajuda para que possam tomar um propósito firme, Senhor, e crer inteiramente em Ti, e ter a atitude de fé. Meu Deus, estenda as Tuas mãos e abençoe. Fortaleça, Senhor, a cada um. Dê-nos uma noite de paz e descanso. Senhor, guarda, livra de todo mal. E se lhe apraz, ó Deus, fala conosco ainda através das visões da noite. E dai-nos, Senhor, a cada dia a Tua direção. Ó Senhor, abençoa cada vida. Abençoa os ministros da Tua palavra. Aqueles que têm dedicado na pregação do Teu Evangelho, Senhor. No Evangelho genuíno. Ó Senhor, capacita cada dia. Dê sabedoria e direção. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Agradeço a todos que têm compartilhado, que têm participado conosco. Que Deus possa preencher a sua vida com as suas bênçãos celestes. Convidamos a todos também para participar conosco. Todas as quartas, sábado e domingo, às 19h30, nós estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. E você é nosso convidado para participar conosco. Será um prazer ter a tua presença. Também, se há alguma dúvida com relação à palavra, ou deseja estudo bíblico, deseja conhecer mais, e se você é da região aqui, deseja visita também no seu lar, você pode deixar a sua mensagem e nós estaremos, na medida do possível, te atendendo. Também, esta mensagem estará sendo disponibilizada no decorrer dos dias através do canal Mensagens Restauradoras no YouTube. Você pode acessar lá e também estar compartilhando. Permitindo o Senhor Jesus, na próxima segunda-feira, às 21 horas, estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook para transmitir a mensagem da Palavra de Deus. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos do Senhor Jesus Cristo. Amém.